Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esse é um projeto que eu criei, né, com o intuito de tentar ajudar alguns alunos e vestibulandos a encontrar os materiais de resolução de provas que são difícil acesso, né, difícil acesso encontrar aqui no YouTube e em outras demais plataformas as resoluções dessas questões. E não só isso, como também aqui no canal vou disponibilizar resoluções de questões de materiais didáticos, como o caderno de questões do Feltri, né, que é um livro didático bem conhecido, e fora também resoluções de questões de outras bancas, como SAIS, Bernoulli e simulados, voltado principalmente para naturezas, química e física, tá? Se esse vídeo te ajudar, eu peço que, por favor, compartilhe com as pessoas mais próximas e que também têm o mesmo intuito que você. E eu espero que gostem da explicação. Bom, essa é uma questão de evolução, no qual ele vai tratar um pouquinho sobre anatomia comparada, né? Então, aquele assunto que volta quando a gente estuda lá a evolução, quando a gente tem os organismos que apresentam alguns componentes análogos, homólogos. E é uma questão que eu irei realizar a leitura, por sinal. E ele diz o seguinte, o enunciado diz o seguinte: é unânime entre os cientistas que a evolução induziu uma série de modificações nas espécies, a partir de um ancestral comum, para se adaptarem ao meio onde se desenvolveram. Justo, né? A gente sabe que a evolução é uma área muito ampla da biologia que estuda justamente como os organismos, como os seres vivos acabaram se adaptando, né, às suas necessidades, em razão de mudanças climáticas, em razão de também outras características de mudança ali no ecossistema para poder se adaptarem ao novo estilo de vida e com isso ganharam aí novas adaptações na sua forma de viver, na sua forma de sobreviver, tá? Então é aquela teoria de Darwin que principalmente prevalece aqui, tranquilo? O exemplo mais clássico dessa evolução é a presença de estruturas que apresentam origem embrionária semelhante, mas com funções que podem ser diferentes, como na figura a seguir. A chave da resolução da questão está justamente aqui. Eles apresentam, então, origem embrionária semelhante, mas com funções que podem ser diferentes. E quando a gente estuda a parte de evolução, o que destaca principalmente, então aí, são características de estruturas homólogas. Mas vamos identificar o porquê, ok? Aí ele me diz aqui, ele me pergunta no enunciado qual o nome dado a essas estruturas e me fornece aqui uma imagem, né, muito rica e que abrange bastante essa área da biologia. Vamos lá. Primeiramente, ele me fornece na imagem um réptil, e aí ele dá o componente, né, que representa principalmente alguma parte desse animal. A mesma coisa faz com pássaro, com morcego e tudo mais. Se você perceber bem e se você tiver esse senso crítico de análise de imagem, você vai perceber que a origem embrionária é bem semelhante, e é o que o próprio texto afirma, né? Se a gente tem uma origem embrionária semelhante, muito provavelmente a gente vai ter uma característica de ancestral em comum. Por que a gente vai ter a origem de um ancestral em comum? Ora, se a gente tem uma origem embrionária que parte, né, de um sistema de semelhança, quando a gente estuda lá a filogenia, o cladograma, a gente percebe que essas características semelhantes normalmente decorrem de um ancestral em comum. Então a gente já consegue aí tirar por essa imagem, né? Só que, se você reparar bem, a gente tem funções que são diferentes em cada um dos animais. Por exemplo, a gente tem aqui um réptil, e esse réptil, muito provavelmente, aí tem uma pata, né? Aí a gente tem aqui mais exemplos, como por exemplo os morcegos, que apresentam aqui uma outra estrutura, só que eu não posso comparar essa estrutura do morcego com as funções aí da estrutura de uma pata de um réptil. Por quê? Porque o morcego, obviamente, vai usar essa estrutura para justamente como asa, né? Para poder voar. Já um réptil, pelo menos acredito eu, que não tem essa capacidade de voo. Então a gente tem funções que são distintas. Então a gente tem funções distintas, mas que de alguma forma apresentam aí um ancestral em comum.
certo? Então, essa característica principalmente favorece aí as estruturas que são homólogas. Uma questão fácil, mas você deve estar se perguntando com toda certeza por que não poderia ser essas outras alternativas. Eu trouxe aqui uma outra imagem para exemplificar, né? A gente tem estruturas aqui de pássaros, né? De humanos, enfim, de morcegos. E se vocês repararem bem, essa estrutura que está marcada aqui em rosa, né? Elas apresentam basicamente, são extremamente semelhantes, na verdade, né? Apresentam aí estruturas semelhantes de origem embrionária, só que cada qual apresenta suas características, né? Que graças ali à modificação do ambiente, né? A gente sabe que influencia muito a questão ambiental. Então, em algum momento na história, enfim, na ecologia, de alguma forma, no ambiente, favoreceu o quê? A funções diferentes, devido a necessidades diferentes que o ambiente impôs, né? Então, obviamente, a gente vai ter evoluções diferentes ao longo da história que vão ser favorecidas em razão do ambiente. Então, a gente volta para a teoria de evolução, né? Que o ambiente necessariamente vai induzir modificações aos animais, né? E os animais mais bem adaptados a essas variações e essas modificações no ambiente vão conseguir sobreviver. Então, essas características puxam muito para a área da evolução, né? Quando a gente estuda lá Darwin, né? Na origem das espécies e tudo mais. Então, apresentam uma origem embrionária bem semelhantes, mas eu não consigo comparar, por exemplo, a asa de um pássaro com, por exemplo, a pata de um réptil. Então, a gente possui funções diferentes e origem embrionárias semelhantes, né? Por um mesmo ancestral em comum, mas que ao decorrer aí do meio natural, do ecossistema em que esses animais vivem, acabaram tendo que se adaptar de alguma forma, né? E cada qual encontrou uma forma diferente de adaptação. E é muito importante lembrar que a gente tem as características, então, de uma evolução divergente, perdão. Por quê? A palavra divergente, então, parte de um princípio em que a gente tem, por exemplo, um pontinho, e aí a gente vai para outro pontinho, um outro pontinho, vai divergindo, então, pontos de diferente forma, diferentes meios aí diferentes de promover uma diferenciação. Então, divergir significa meio que se separar. Então, a gente vai ter uma diferenciação, uma separação de funções. Então, a gente vai ter uma evolução divergente aqui nas estruturas que são homólogas. Dito e feito, eu acho que deu para compreender. Mas por que não poderia ser a letra A? Por que não poderia ser a letra B? Por que não poderia ser a letra C? E assim por diante. Bora lá. Primeiro que a letra A fala sobre estruturas vestigiais. Vamos lembrar que as estruturas vestigiais são basicamente resquícios. Se você não lembrasse, poderia pegar até pela nomenclatura da própria palavra, né? Se refere, então, a resquícios de estruturas originais. Só que o foco do texto, ele não fala em nenhum momento que a gente teve resquícios, algumas estruturas acabaram ali ficando e tudo mais, como uma forma de vestígio, né? Então, as estruturas vestigiais, são estruturas que perderam a sua função original, tá? E que se tornaram bastante reduzidas ao longo da vida, né? Basicamente, a gente tem, por exemplo, órgãos vestigiais, nós seres humanos, né? A gente tem, por exemplo, o apêndice. O apêndice, há muitos anos atrás, tinha uma determinada função. Só que hoje em dia ele é considerado um órgão vestigial. Por quê? Porque a função dele foi perdida com o tempo. Então, eu vou colocar até aqui como um exemplo o famoso apêndice, tá? E por que não poderia, de fato, ser a letra B, né? Estruturas análogas. Aqui, de fato, seria uma alternativa que você poderia se confundir. Porque é basicamente o contrário das homólogas, né? As análogas, elas vão apresentar funções iguais, só que origem embrionárias diferentes. Então, elas partiram, nesse sentido, né, de uma origem embrionária totalmente diferente, né, de um cladograma totalmente diferente, mas que acabaram convergindo
no sentido de função, né? De função de determinado órgão, tá? Então, para essa estrutura, para principalmente ali as análogas, eu vou até destacar que pertence a funções, né? Funções semelhantes, mas origem embrionária diferente. E é isso que vai justamente diferenciar as homólogas das análogas, tá? E aí, qual é o erro da alternativa? É que o comando da questão não me pergunta disso. Olha, ele me pergunta justamente de uma estrutura que tem uma origem embrionária semelhante, mas com funções diferentes. Então, não pode ser, tá? E detalhe, essas evoluções, as estruturas análogas, ela se dá por uma evolução convergente. Convergente por quê? Porque ela parte de um princípio que a gente tem, basicamente, estruturas embrionárias diferentes e que aí, né, aos poucos foram se convergindo para ter aí uma só funcionalidade. Lembra que eu relacionei, né, nas homólogas como se fosse um pontinho que aí a gente tinha, né, diferente, era uma evolução divergente que acabava ali se ampliando porque possuía aí funções diferentes, mas que possuíam uma origem embrionária diferente. É como se aqui, nas homólogas, fosse uma origem embrionária de um animal específico e que aí com o tempo acabaram aí se divergindo, né, em vários outros aí animais e com o tempo esses outros animais apresentaram características de origem embrionária semelhantes porque partiram de um único ponto, né, mas acabaram desempenhando funções diferentes pela adaptação que esses outros animais tiveram ao ambiente, tá? As análogas, a gente tem um caso diferente. A gente tem uma evolução que ela é convergente. É como então se eu tivesse vários pontinhos que representam vários animais de cladrogramas totalmente diferentes, mas que de alguma forma todos eles vão se juntar a um único só animal. E é por isso então que a gente vai ter essas funções semelhantes, mas com origem embrionária diferente. Deu para entender? E essa evolução que acaba sendo convergente são resultado das adaptações, né, do ambiente que esses animais precisam, tá? E eu trouxe um exemplo muito simples, que é a respeito da asa de um inseto, né, e a asa de um pássaro. Você pode claramente perceber que a gente vai ter uma função, a função, obviamente, de voar, que é a mesma função, só que vão apresentar origem embrionária diferente. Eu não consigo comparar um inseto com uma ave, por exemplo. A gente tem cladrogramas diferentes, tá? É importante isso. Isólogas, ele colocou aqui na letra C só para confundir, porque na verdade é um termo que a gente não usa na anatomia comparada, tá? É importante. Letra D, ancestrais, ou pelo menos não costumo usar. Letra D, ancestrais, né? Ancestrais na verdade, define o que a questão, o todo da questão dá pra gente, né? Só que ele não foca esses ancestrais no que o comando da questão quer. Ancestrais se refere ao quê? Ancestrais se refere uma parte muito ampla que generaliza o comando da questão. Ancestrais, tá? É uma estrutura ancestral, mas não representa o que o comando quer, porque o comando quer uma origem embrionária que seja semelhante, mas que apresenta funções diferentes. Eu só falar que uma estrutura ancestral é do passado não está respondendo o que o comando está me pedindo, tá? Então é algo muito amplo. E homólogas, então, seria o nosso gabarito dessa questão. Achei o nível de dificuldade dessa questão fácil, né? Bem fácil, na verdade. E eu espero que você tenha acertado. Vai ter a resolução da próxima questão de biologia aqui. E se tiver alguma crítica, algum comentário, pode deixar embaixo nos comentários que eu irei dar uma olhadinha. Desde já, muito obrigada e tchau, tchau. Até a próxima.